No Cruzeiro em Revista, Mente Aberta. O papo é psique. Dez horas mais 6 minutos de nosso Mente Aberta, recebendo o psicanalista José Milton Castan. Muito bom dia, José Milton. Bom dia, Maria Helena. Bom dia a todos os ouvintes. Castan, nós estamos abordando aqui no nosso programa a esquizofrenia. Vamos fazer um pequeno resumo para quem não teve a oportunidade de nos ouvir no nosso encontro anterior, para que saiba do que estamos tratando. Pois bem, Maria Helena, a esquizofrenia é um dos mais importantes transtornos mentais, né? Nós sabemos que perto de 1% da população, e aqui no Brasil talvez 800 mil a 1 milhão de pessoas sofrem desse transtorno, que fundamentalmente ele apresenta, a pessoa que tem os sintomas da esquizofrenia, ele apresenta de um lado, as psicoses, como nós chamamos, que são os delírios e as alucinações, e também, por um outro lado, ele pode apresentar um embotamento afetivo, um achatamento do seu afeto, ele tem também problemas de déficit cognitivo, tem uma inércia, e muitas vezes ele se considera uma pessoa vitimizada. Na verdade, o grande problema, Maria Helena e ouvintes, é que a pessoa que sofre da esquizofrenia, ele tem uma dissociação, ele tem uma separação do que é a realidade e do que é a verdade. E isso muitas vezes é entendido de uma maneira equivocada pela população como sendo uma pessoa louca. No fundo, a esquizofrenia é uma doença de ordem mental, uma doença que acontece e ocorre no cérebro humano. Quais são os sintomas de um esquizofrênico? São duas linhas. A linha, como a ciência chama, da linha positiva, que fala muito mais diretamente das psicoses, né? Fala dos delírios e das alucinações. O delírio é quando a pessoa começa a imaginar, a pensar que existem, por exemplo, traumas e complôs contra ela. Ela pode imaginar que está sendo perseguida e ela pode, por exemplo, acreditar que uma câmera está filmando-a. Ela tem essas imaginações e elas são realmente desconexas de uma verdade, de uma realidade. Se bem que o delírio também muitas vezes acompanha uma certa realidade. Uma pessoa que se sente na vida real perseguida, ela pode vir desenvolver um delírio na linha da psicose e um delírio achando que ela é perseguida. E na outra face, as alucinações que diz respeito à audição, ao olfato, à visão. A pessoa realmente ela escuta vozes dizendo para ela fazer alguma coisa, para ela ter alguma atitude, ou dizendo que ela está sendo perseguida. Na outra linha, do lado negativo, como a psiquiatria e a ciência chama, é o que eu disse, é o embotamento afetivo, o achatamento dos seus afetos, um déficit na sua cognição. Na verdade, ele não consegue raciocinar muito bem, as suas crenças são diferentes de uma realidade, e é isso que a população muitas vezes entende como loucura, como demência. Isso é genético, Castan? Fundamentalmente genético, Maria Helena. Hoje, o que a ciência nos mostra, o que todos os trabalhos científicos apresentam, é que existe uma carga genética, uma herdabilidade muito grande, de tal sorte que, por exemplo, irmãos monozigóticos, irmãos gêmeos monozigóticos, onde um irmão tem esquizofrenia, há uma concordância e uma possibilidade de que o outro irmão, durante a vida, tenha aumentado a sua chance de desenvolver esquizofrenia em 50%. Filhos de pai ou de mãe esquizofrênica também têm uma porcentagem muito grande, muito elevada de vir desenvolver a esquizofrenia. Isso significa dizer que se dentro da família o pai ou a mãe tem esquizofrenia, mas não foi diagnosticado com isso, os filhos poderão, ao invés de ter um tratamento mais cedo, ficarão com um tratamento mais retardado e sequer terão noção de que também tem esse problema? É verdade, esse é um grande problema. Primeiro, se diagnosticar muito bem a pessoa que tem a esquizofrenia.
Agora, fundamentalmente, tirar esse estigma da loucura. Agora, filhos de uma família de pai ou de mãe esquizofrênico têm aumentado a sua chance de ter a esquizofrenia. E isso faz com que a pessoa tenha também mais cuidado na condução da sua própria vida e até buscar esse tipo de tratamento. Então, Maria Helena, não é exatamente assim, porque o grande problema, o grande drama da pessoa esquizofrênica é que ela muitas vezes nem acredita e nem sabe que tem o seu problema, e o estigma que existe na sociedade também faz com que isso seja olhado diferentemente e erroneamente. E isso impacta onde? Os esquizofrênicos, as taxas de não aderência ao tratamento, principalmente ao tratamento psicofarmacológico, são altíssimas. As taxas variam de 20% a 50% das pessoas esquizofrênicas que foram identificadas e que começaram a tomar medicação, elas acabam abandonando, e este é um dos grandes dramas, um dos grandes traumas. Exatamente pelo seu erro cognitivo, pelo seu déficit de cognição, ela acaba achando que não precisa tomar, por exemplo, o antipsicótico, e ela não adere e volta a cair, então, nas suas crises, nas suas psicoses, levando um drama, uma dor, um sofrimento muito grande, não somente a ela, mas também a sua família e as pessoas que a rodeiam. Voltamos com Mente Aberta, recebendo o psicanalista José Milton Castan. Castan, nós falamos no bloco anterior a respeito da questão genética, mas há causas que podem disparar um gatilho nas pessoas para a esquizofrenia? Pode, Maria Helena. Só que um pouquinho antes da gente entrar nos gatilhos, eu gostaria de fazer uma abordagem muito importante, onde a ciência hoje nos mostra uma concordância muito grande, uma relação muito forte de mulheres grávidas que tiveram, durante a sua gravidez, infecção viral ou microbianas, especialmente na fase pré-natal, no começo e até a metade da sua gestação. Pode acontecer que isto acarrete uma disfunção na formação do cérebro do bebê, e esse bebê, um pouco mais à frente, venha a ter a esquizofrenia. Outros estudos mostram que em países onde é muito frio, ou crianças que nascem no inverno ou na primavera, existe uma certa concordância, uma certa prevalência, uma maior quantidade ou uma maior possibilidade dessa criança vir desenvolver a esquizofrenia, ligado diretamente a essas infecções virais ou microbianas. A semana passada aconteceu uma coisa muito interessante comigo. O meu pai tem Parkinson e ele estava com uma infecção muito forte, e eu fui buscá-lo em Peruíbe para trazer aqui para São Paulo, e ele no carro, meu pai começou a ter delírios, ou delirium com UM. O meu pai ele estava semiconsciente e tentava pegar no ar alguma coisa, ele estava realmente delirando. O que acontece? Pessoas de idade que estão com uma carga viral muito alta, eles desenvolvem esse sintoma, esse comportamento de delírio. E olha que tem uma relação interessante com o próprio delírio da esquizofrenia, com o delírio da pessoa que está com uma infecção grave. Agora, também li a respeito da esquizofrenia, que no Brasil nós temos uma doença, né, que é a toxoplasmose, que também poderia, justamente por ter essa questão, né, nas mulheres grávidas, o desenvolvimento de esquizofrenia no feto. Sem dúvida nenhuma. Existem alguns tipos de infecção que estão mais ligados ao desenvolvimento da esquizofrenia. E interessante, também um outro aspecto dentro da gestação, Maria Helena e amigos da Cruzeiro FM, mulheres que tiveram, durante a sua gestação, pré-eclâmpsia, que é aquele aumento súbito da sua pressão arterial, crianças podem vir desenvolver também a esquizofrenia. E também crianças que sofreram passaram por falta de oxigenação na gestação, ou especificamente durante o parto, elas também têm uma possibilidade maior de desenvolver a esquizofrenia. E por fim, um outro aspecto importante, existe também alguns estudos que demonstram que filhos
aonde o pai fez a geração do filho, o pai com uma certa idade, acima de 40, 50 anos, também existe uma relação de pais idosos gerando filhos, esses filhos também virem a desenvolver os aspectos, os sintomas da esquizofrenia. Há tratamento? Sem dúvida nenhuma. E fundamentalmente, Maria Helena, de primeira linha, e este não se pode abrir mão, é o psicofarmacológico, a medicação, e os psiquiatras, os médicos, têm em sua mão hoje uma gama grande de antipsicóticos, todos eles atuando na linha da regulação das dopaminas, fundamental. E os antipsicóticos mais modernos, os atípicos agora, com menores sintomas negativos, com menores reflexos na pessoa que passa a tomar essa medicação. Fundamentalmente, não dá e não se deve e não se pode conduzir a qualquer conduta a um esquizofrênico, tanto por parte de nós, profissionais da saúde, quanto da família, abrir mão da psicofarmacologia, isso é fundamental. E se bem tomada, bem regulada, bem acertada, a pessoa pode ter uma vida relativamente normal, relativamente confortável. Ou seja, há necessidade de tratamento contínuo e acompanhamento dessa pessoa. Assim como, por exemplo, como quem tem uma hipertensão ou tem um diabetes. Perfeitamente. Não faz diferença nenhuma. Tem que ter um acompanhamento e aí há de eterno. A pessoa vai passar a vida inteira tomando a sua medicação e com essa possibilidade de ter uma vida relativamente normal ou quase normal ou normal. Existem profissionais que têm uma vida exatamente normal e sabem que são esquizofrênicos. Agora, existem também os outros tratamentos, obviamente, na linha da psicoterapia, né? Na linha dos psicossociais, e esses tratamentos, eles aumentam as possibilidades de autossuficiência. Na verdade é isso, o que nós precisamos ao esquizofrênico é fazer com que ele entenda o seu problema, né? E a TCC, a terapia cognitivo comportamental, nesse aspecto é bem interessante para que ele consiga corrigir os seus erros de julgamento, e as psicoterapias individuais na área da psicanálise, não propriamente dita a psicanálise na linha do insight, do autoconhecimento. A pessoa tem um déficit cognitivo e ela vai ter mais dificuldades. Mas muito mais importante é a psicanálise na linha do apoio, né? Onde se faz a aliança terapêutica para melhorar o ajustamento social deste paciente e também para se evitar a recorrência dos seus surtos psicóticos. Nós temos já a participação de uma ouvinte, a Inês Vasques, que é da Zona Oeste, propriamente do Jardim Simos, que ela pergunta a respeito da questão da psicose e a neurose dentro da esquizofrenia. Inês, a pergunta é interessante. A psicose, ela é inerente nesse aspecto, não somente à esquizofrenia, mas é inerente à esquizofrenia. E ela está ligada, então, diretamente às questões das alucinações e dos delírios. Agora, a neurose é aquilo que eu sempre brinco, que eu costumo falar. Todos nós somos neuróticos, graças a Deus, porque é pela neurose que nós damos vazão aos nossos dramas, aos nossos traumas. E eu sempre digo que nós vivemos entre o querer ter e o não ter, e o não ser e o querer ser. É exatamente essas duas pontas é que nos fazem ser neuróticos. E nada impede que uma pessoa esquizofrênica também tenha as suas neuroses e conviva com as suas neuroses. O grande problema é que ela tem maior dificuldade de fazer o entendimento da sua neurose e maior dificuldade de fazer a adaptação para que ela supere as suas neuroses. Agora, Castan, nós sabemos que a questão da psique preocupa e muito a todos. E justamente por isso, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba, terá na próxima semana uma aula inaugural para falar justamente a respeito da mente. Verdade. O grupo da Liga de Saúde Mental da Faculdade de Medicina daqui de Sorocaba, a qual eu faço parte do grupo de estudos da psiquiatria, e que tem um laboratório e que tem um ambulatório muito interessante, muito apropriado, a Liga de Saúde Mental vai fazer agora, na próxima segunda-feira, daqui uma semana, dia 16 de março, às 19 horas, uma aula inaugural sobre esquizofrenia, denominada Mitos, Verdades e a Experiência do Enlouquecer.
Vão estar duas pessoas super importantes. Vai vir de São Paulo um especialista em esquizofrenia refratária, que é o Dr. Denis Rocha. E também vai estar uma pessoa super importante no mundo da esquizofrenia, que é o Jorge Cândido de Assis. Ele é um rapaz, um senhor de 50 e poucos anos, que teve 5 surtos psicóticos esquizofrênicos. Num deles ele estava dentro do metrô de Liberdade e a voz falou para ele: se atira. Ele se atirou no trilho e teve a sua perna decepada. Ele escreveu um livro que é Entre a Razão e a Ilusão. E o Jorge Cândido de Assis vai estar na Liga falando sobre a esquizofrenia. É um momento... esse evento é aberto a todo o público, é uma aula inaugural, mas todas as pessoas podem estar lá, nós estaremos. E ele vai falar, então, da sua experiência pessoal sobre a esquizofrenia. É importante que você, que quer conhecer mais a respeito, possa inclusive participar. Mas há literatura e há também muitos filmes que tratam justamente sobre essa questão, não é, Castan? Sim, Maria Helena. Além do livro do Jorge Cândido, existem alguns livros importantes em português. Por exemplo, Esquizofrenia, Integração Clínico-Terapêutica, ou o Admirável Cérebro Novo, O Desafio da Esquizofrenia. Maria Helena, o nosso objetivo aqui, desde sempre nós temos dito que é através da propalação, da divulgação, da disseminação de informação é que as pessoas podem lidar e aprender a lidar melhor com os seus problemas. Então esses livros são interessantes. Eu quero também lembrar aqui 2 filmes muito legais. Quem gosta de assistir filme, primeiro é o Cisne Negro, uma bailarina que em função de um determinado estresse, ela passa a ter os surtos psicóticos. E um filme maravilhoso, um filme interessantíssimo do matemático John Nash, ganhador do Prêmio Nobel de 94 da Economia. Ele é esquizofrênico. O filme é lindo, maravilhoso e tem um aprendizado muito interessante, que ele, ao final, depois de passar das crises, ele consegue saber os momentos que ele está tendo a alucinação, porque tinham 3 pessoas, um amigo, uma menininha e um agente federal que apareciam nas suas alucinações, e ele começa então fazer uma associação ou fazer uma cognição, sabendo que aquelas pessoas que apareciam na mente dele realmente, verdadeiramente para ele, nada mais era do que uma alucinação, e ele consegue então abrir mão de dar atenção para essas alucinações, e ele começa a viver um pouco mais realisticamente. E tem uma passagem muito bacana, que é quando ele vai receber a informação que ele ganha o Prêmio Nobel de 94, ele está na sala de aula, a pessoa entra para dar a informação para ele, para dar a notícia, e ele pergunta para uma aluna que está do lado dele se aquela pessoa que estava ali era verdadeira ou era uma imaginação dele, né? Ela existe mesmo ou estou sonhando, né? Ou estou com alucinação? Realmente é um assunto que as pessoas precisam tomar conhecimento. Não é porque se tem esquizofrenia que é um louco, alguém que não possa ser produtivo e não possa estar inserido na sociedade em que vivemos. Se você quer fazer a sua pergunta para José Milton Castan, o nosso e-mail é cruzeiroemrevista@cruzeirofm.com.br. E o Castan também tem página na internet, onde as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho. Temos sim, Maria Helena. Vocês podem entrar em contato com a gente tanto pelo nosso site www.psicastan, que é a junção de psicanalista com Castan, psicastan.com.br, e também no Facebook, é só procurar lá Castan Psicanalista que vocês vão nos encontrar. E para finalizar, Maria Helena, não poderia deixar de falar também de uma Associação Brasileira de Familiares e Amigos Portadores de Esquizofrenia, lá em São Paulo, a ABRE, que tem um site muito interessante, que é o abrebrasil.org.br. Vamos repetir? abrebrasil.org.br, e nesse site tem informações interessantes, tem vídeos, explicações, tratamentos, falando sobre os riscos genéticos, enfim, sempre vale a pena ter esse tipo de informação à mão também. Você que quer saber mais de psique, tem encontro marcado a cada 15 dias conosco aqui no Cruzeiro em Revista com o Mente Aberta. Muitíssimo obrigada, Castan, e até a próxima. Obrigado, Maria Helena. Só esquecendo que a melhor maneira de se cuidar das pessoas e cuidar do seu sofrimento é cuidar delas mesmo. 10h28.